Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Pintando muito por aí? Sejam bem-vindas ao nosso novo módulo de toalhas. Serão 4 toalhas de rosto com temas bem femininos, com flores, acessórios que nós mulheres usamos e amamos, né? Vocês vão ver. Essa toalha aqui que eu estou usando é a Doller Artesanale, especial para pintura. Ela tem 50 centímetros de largura por 12 centímetros de altura aqui na faixa, ó, 12 centímetros. Na faixa onde nós vamos pintar, né? Vocês podem pintar, aqui eu tenho a toalha de rosto, vocês podem pintar o jogo completo, lavabo, o rosto, né? E banho com o mesmo risco que eu preparei para essa toalha. Claro que na de lavabo ela é menor, então vocês não pintem, por exemplo, aqui é um arranjo de rosas que eu amo, né? Sempre dou abertura quando é tema de flores, sempre a rosa tá na frente, né? Eu amo mesmo. E então na de lavabo vocês podem pintar só tipo o relógio com a rosa. E na de banho, aí vocês podem acrescentar aqui do lado mais uma rosa dessa encaixadinha aqui por trás. Ou deixa só assim também, fica bom. Porque o barrado das outras toalhas, todas têm 12 centímetros. Então, vocês vão aproveitar o mesmo risco para pintar qualquer toalha. Observem bem a trama. Não pode ser aquela toalha com etamine, né? Que é furadinha. Aquela lá é para bordar, ponto cruz, etc. Essa é realmente especial para pintura. Ela é aveludada, tá vendo? É uma toalha diferente, gente. Difícil de achar. As minhas mesmo eu comprei pelo site aqui em São Paulo e recebi rapidinho. Inclusive eu tenho já aqui, ó, deixa eu mostrar as outras cores que eu tenho. Eu tenho mais uma branca, tenho uma rosa e uma marfim. Então, se vocês quiserem ir aí aproveitar e já comprar, vocês sabem as cores que eu vou usar. Então, já estão aqui, inclusive, com os riscos preparados para a gente pintar. E depois que eu terminar de pintar, aí eu vou fazer aqui o barrado com tricoline, né? Bem bonitinho, com fitinha e tal. Então vai valorizar bastante a toalha, tá bom? A tábua é a mesma que a gente usa nos panos de copa. Quando vocês forem riscar, cuidado com a faixa, né? Tem que estar na medida certinha aí para vocês pintarem. E para não sujar a nossa toalha, o que eu vou fazer? Vou colocar uma fita crepe aqui na beiradinha, ó, dá para vocês verem aí, tanto na parte de baixo como na parte de cima também, porque assim, se acontecer algum borrãozinho aí com pincel, a fita protege, né? Então eu vou separar aqui as tintas. Eu pretendo fazer uma rosas mescladas, né? Então nos tons azul com amarelinho bebê, ainda tô pensando aqui. Mas vamos começar pelo fundo, vamos esfumar tudo, escurecer os cantinhos, depois vamos pintar as folhas e dar sequência ao nosso trabalho, tá?
Essas pérolas aqui, ó, é um cordão do relógio. Pode ser um colar também, né? Mas é o cordão desse relógio. Se fosse uma bolsa, ou talvez até uma camiseta, uma almofada, com certeza eu ia colar as minhas pedrinhas com uma cola jeans aqui no desenho. Mas como é toalha de rosto, vai enxugar o rosto como, né, gente? Um monte de pedra, não dá, né? Então eu vou pintar o colarzinho aqui de pérolas, tá? Então deixa eu separar aqui as tintas e já vamos começar. Separei aqui então o clareador, azul bebê e o amarelo bebê. Pode ser também, se você quiser usar o azul hortênsia, fica bonito. Então, como sempre, nós vamos começar pelo fundo, né? Por trás aqui das rosas do relógio. Eu estou com o pincel número 8, cortado e lixado. Não estou com pituá, porque o espaço que nós temos aqui é pequeno, né? Aí o pituá vai acabar entrando no projeto e vai borrar tudo. Então, com clareador, nós vamos umedecer, como sempre, gente, não altera nada a técnica. Só estamos com uma toalhinha de rosto. A fibra dessa toalha, aqui a textura, é bem fechada. Então, um pouquinho de tinta você já consegue o efeito. Umedeceu, aí nós vamos com azul bebê, arruma direitinho e esfuma. Cuidado com as pérolas, o movimento circular. Então eu vou fazer azul bebê, vou colocar o azul bebê em todo o fundo aqui embaixo, ó. Cuidado que tem os espaços menores, né? Vocês vão ver a minha toalha prontinha, aí vocês vão entender como é que é o fundo. Ó, esfuma, não deixa parada a tinta, tá bom? Não precisa vir até aqui a lateral, é só em volta mesmo do desenho. Aí, novamente aqui, vamos umedecer e seguir com o azul bebê, né? Aí, nós vamos esfumar. Sempre que você pega a tinta na tampinha, tira o excesso aí do seu lado, para não entrar muita tinta também, tá? No fundo, fica mais suave. Aí vem com o clareador e estica mais o azul bebê e vai esfumando. Mais ou menos nessa direção, ó, eu já vou entrar com o amarelo bebê para dar uma luz aqui no nosso fundo, né? Então, passo o clareador. Aqui vocês têm que continuar com esse azulzinho aqui, tá? E aí já entra com o amarelinho para as luzes. Tá esfumando. Não tenha medo, porque a fita crepe aqui está protegendo a toalha, né? Então não tem perigo de borrar essa parte de cima.
tá, gente? Então, aqui é tudo amarelinho. E quando na junção das duas cores aqui, ó, entre o azul bebê e o amarelo bebê, não deixa parada a tinta, esfuma bem com o clareador para não ficar parado o azul. O azul tem que mesclar, misturar no amarelinho. O azul bebê. Aí aqui, ó, vem com um pincel sujinho e mistura as duas cores. Ó, nem ficou aparecendo a separação das cores aqui, né? Uma cor mistura na outra. Tá bom, gente? Vamos fazer então o fundo. Bem delicado, para depois sombrear esses cantinhos. Já mostro para vocês. E agora, gente, tá tudo esfumadinho, né? Com o pincel número 4 e o azul metálico, pode ser também o azul cobalto, tá? Porque se você não tiver aí na sua casa esse azul metálico, que é muito bonito, pode usar o cobalto. Nós vamos escurecer um pouquinho nos cantinhos. Não é para sair, tá, gente? É só os cantinhos mesmo. Por quê? De repente, a gente pode decorar com galinhos, folhinhas de estêncil, né? Então, dá uma leve sombreadinha. Eu tiro totalmente a tinta do pincel. E aí, a gente consegue controlar a tinta. Se ficar manchado, não ficar bonito, volta com o azul bebê, tá? Que às vezes a gente exagera, começa a colocar muita tinta e fica feio, né? Então, vem só nos cantinhos, esfumando uma leve sombra, né? Ó, só pincel sujo, e nem coloquei tinta, gente, ó. Só sujeirinha mesmo. Força bem o pincel, que dá super certo. Vendo como é delicadinho? Que aí depois a gente pode pensar em algum acabamento saindo desses cantinhos, né? E na sequência nós vamos pintar o que está por baixo. O que está por baixo de tudo? As folhas, né, estão por trás. O relógio também está por trás da rosa. Então, eu vou separar aqui as tintas pra gente começar as folhas. Para as folhas, gente, separei aqui, ó, verde pinheiro, branco. Esse verde é o verde seco.
Pode ser um outro verde que você gostar aqui. O meu é isso mesmo, deixa eu só confirmar. Isso, verde seco, tá? Mas pode ser um pistache, pode ser um verde folha, um verde bonito que vocês tenham, não é? E o mostarda para queimar um pouquinho as folhas. Pincel número 4, nós vamos escurecer a folhinha, que é pequenininha, né? Não é grande não. Aqui por baixo da pétala da rosa, para dar profundidade. Nessa também, ó. Aqui por trás a gente tem que escurecer. Aí com o cantinho do pincel, já dá para puxar uma nervurinha, ó. Aqui. Aí você limpa aí no paninho, não precisa lavar o pincel não. E vamos preencher a folha com esse verde seco aqui. Eu achei muito bonito, tá? Pode preencher. Como eu falei para vocês, a textura desse tecido é diferente de sacaria. Ele é bem lisinho, não gosta de muita tinta, não. Se você ficar aqui desse lado, queimadinho, tá? Se você ficar passando muitas vezes o pincel, vai emplastar. Sabe quando fica aquele ponto horrível no tecido que você não consegue trabalhar? Pois é. Então, já vai certinho, ó. Aqui por trás, verde pinheiro, completa a folha com o verde seco, um verde da sua preferência. E um pouquinho do mostarda. Aproveita e pode fazer de 2 em 2, que você ganha mais tempo. Vem aqui, já puxa a nervura, né? Escurece por trás. Porque normalmente eu uso o verde pântano para dar essa profundidade aqui por trás, por baixo das folhas, né? Mas hoje eu estou usando apenas o verde pinheiro e o verde seco e um pouquinho do mostarda, para dar uma impressão que ela tá assim queimadinha, né? Aí já entra aqui com mostarda, não deixa a tinta parada, uma tinta tem que misturar na outra. Esse é o fundo, né? É uma folha fácil, gente, não tem segredo, não. Ela é bem gostosinha de fazer. Não posso ficar inventando muito sobre essa folha, porque ela é pequena, não dá para trabalhar muito bem, não. Aí, ó. Fica assim, o fundo, certo? Aí, com branco, aguarda um pouquinho a secagem. E com branco, nós vamos fazer as luzes, as nervuras, né? Aquele movimento que tem a folha. Não coloca muito branco, não dá para trabalhar com muito branco, porque é, como eu falei, um tecido de trama bem fechadinha.
Então, você tem que ir com sujeirinha do branco para formar as nervuras. Aí eu vou preencher as outras desse jeito também. Todas as folhinhas, ó, que tem mais folhinhas, sempre começando com o verde pinheiro, né? Já puxa a nervura dos dois lados. Aí vai com verde seco, preenchendo o resto aqui desse lado da folhinha. E mostarda deste outro lado aqui. Tem que tirar o excesso da tinta, porque não dá para trabalhar, né? E sempre uma cor misturando na outra. Aqui só a sujeirinha do pincel com mostarda. Se não tem mostarda aí, pode usar ocre ouro, fica bom também. Um pouco mais forte, mas quebra um galho. Aí, essas aqui já estão um pouquinho mais secas. Ou você acelera a secagem com o secador de cabelos. Vem com um pouquinho de branco. Eu nem estou encostando muito a mão, hein, gente? É bem suave mesmo. Tira o excesso e acentua mais as luzes. Não é difícil. O que vocês acharam? Facinho, né? Aí a outra vai secando, aí a gente volta lá na outra e assim vai indo, gente, até preencher todas as folhinhas, né? Um pouquinho de branco. Cuidado que o branco, ele é forte, é uma tinta que marca muito, então vai só com um pouquinho. Se você quiser, eu acho que eu vou separar aqui o meu zerinho, bem fininho, e com verde pinheiro. Tem que estar bem limpinho, hein, gente? Não é só na água, não. Limpa o zerinho no álcool gel, para ele ficar bem pontudinho. Aí você vem e faz as nervuras, reforça, né? Porque nós já fizemos aqui a sombra. Pode, inclusive, contornar. Só que para isso, gente, nosso verde, ele tem que estar aquarelado. Então, deixa eu colocar a misturinha, né, de diluente têxtil e aquarela silk, sempre em qualquer contorno, nós temos que fazer esse ponto de tinta, ó, meio que mais líquido, mais aquarelado, para não ficar grosso os contornos. Tira sempre o excesso, né? Pega aqui, ó, tira o excesso na beiradinha da tampinha e contorna, tá bom?
Deste lado eu também já fiz algumas que eu tava testando as cores, né? Olha lá, do mesmo jeito. Verde pinheiro por trás, verde seco, o mostarda, né? E agora eu vou reforçar as nervuras com um zerinho e dar uma leve contornadinha. Tá bom? Então vamos lá? Agora nós vamos começar a pintar esse relógio aqui, que ele está por baixo da rosa, né? Ele é um relógio antigo e eu olhei aqui no Google e exatamente como eu imaginava, porque como eu não tenho a referência desse desenho, só tenho ele em preto e branco, tenho que criar as cores também, né? Então eu vou usar o metálico ouro nessa parte interna aqui do relógio. E para não perder os algarismos aqui e o ponteiro, o que eu vou fazer? Eu vou marcar todos eles com sépia. Não precisa ficar assim tão bem caprichado, que não é ainda a finalização. É só para a gente não perder os detalhes, né? Ponteiros, números. Então, eu vou passar sépia. Ele está aquarelado, tá, gente? Coloquei um pouquinho aqui, umas gotinhas, para ficar mais fininha a tinta, para você poder trabalhar. Aí, eu vou fazer todos, inclusive o ponteiro, vou contornar também. E nós vamos aguardar a secagem para preencher o fundo com o metálico, tá? Então, o primeiro trabalho aí é preencher todos os números e ponteiros, aguardar a secagem para a gente poder pintar. Porque, de repente, a gente, se não marcar os números, nós vamos preencher e vai apagar esses números. Aí vai ficar mais difícil, né? Então, para salvar, eu prefiro marcar com sépia. Agora que está bem sequinho, ó. Vamos com metálico ouro. Preencher toda essa parte aqui dentro, tá? Como já secou, então não vai borrar as letras, né? Então, vamos preencher tudo com metálico ouro. E depois vamos fazer os acabamentos, tá? Então, só preenchimento. Enquanto vai dando uma secadinha aqui dentro, essa parte de fora, aqui, né? Essa argola aqui, tudo, nós vamos preencher com a misturinha de siena natural e amarelo ouro. Se quiser fazer separado num pratinho, a misturinha, mas não acho que precisa não. Você pode bater os dois juntos, pega as tintas na mesma proporção e vamos preencher, que eu quero dar
um visual aqui de um ouro velho, né? Ouro antigo. Aí depois já podemos fazer os acabamentos em todo o relógio. Que é só preenchimento mesmo, tá, gente? Tudo sequinho, tá? E agora nós vamos começar a sombrear. Fiz aqui do lado, ó, uma misturinha de siena natural e sépia. E aqui por trás, tira o excesso. Aqui por trás, ó, nós vamos começar a sombrear, para dar profundidade. Não precisa usar zerinho, não, é só o cantinho do pincel. Tira o excesso, um paninho aí do seu lado. E com a mão bem firme, aqui por trás, nós vamos sombrear. Esfuma um pouquinho. E vamos fazer em volta. Tá? Vem aqui por trás também. Aproveita que você já está com essa misturinha aí, de um sépia mais claro, né? Porque misturou com siena natural. Aí fica mais suave. Aqui por trás, né, da rosa, porque pegou sombra, mais escurinho. E aí, vamos subir aqui nessa argola e escurecer também. Aqui por trás. Tá? Dá para vocês verem aí, né? Tá mais escurinho. Aqui por trás também. Só a sujeirinha do pincel, né? Arruma direitinho. Ó, a folhinha aqui, ó, ela está por cima do relógio. Então, a gente escurece também. Aí, em algumas partes aqui da parte de fora do relógio, podemos também escurecer. Mas não deixa a tinta parada, tá, gente? Ó, você escurece, mas estica um pouquinho. E já que estamos com essa cor aqui, vamos aproveitar e fazer todas as sombras, né?
aqui luz. Tem que ver direitinho onde vai colocar, né? E depois eu vou retocar mais ainda, um pouquinho mais. Aí, nós vamos com a misturinha aqui, ó, de amarelo ouro. Deixa eu colocar aqui, ó, amarelo ouro e branco. Vai dar um amarelo canário, na verdade, né? Mas eu gosto de misturar assim. Aproveito que a tinta já tá aqui em mãos. Fica mais fácil. Aí nós vamos voltar aqui no relógio, nessa parte onde nós não escurecemos. Aqui, ó, dá para vocês perceberem, né? Aqui no meio. Ó, não deixei a tinta parada, eu estiquei um pouquinho. Aqui nessa parte também. Pra gente conseguir aí um efeito ouro, né? Meio que dourado. Às vezes eu quero um efeito assim, ouro, eu ponho também, eu coloco também um pouquinho do caramelo para fazer um ouro português, sabe aquele ouro bem escuro, né? Você pode usar também, fica muito bom. Vamos deixar secar um pouquinho pra gente arrumar direitinho, tá? Enquanto isso, aqui na parte interna, podemos sombrear com o próprio Siena Natural, assim já dá um acabamento, né? Ó, dá para vocês perceberem que tem um pouquinho do Siena Natural. E olha que legal, a gente pode trabalhar sobre os números, que eles estão aí pintadinhos, né? E não perdemos nada. Um pouquinho de Siena aqui também. E com sujeirinha do branco, tira o excesso. Vamos fazer uma pequena luz nessa parte e aqui também. Só para dar um movimento, para não ficar sem luzes, né? Pincelzinho sujo, hein, gente? Senão vai perder todo o nosso metálico aqui.
Eu vou devagarzinho, sem muita tinta. Só a sujeirinha do branco. Aí, agora que está mais sequinho aqui, deixa eu secar mais. Nós vamos com carinho, né? Cantinho do pincel. Vamos acertar aqui o acabamento, ó, em volta. Você pode ir até com zerinho, mas corre o risco de ficar meio tortinho. Então, com o pincel, assim, só no cantinho do pincel, você consegue fazer um acabamento aqui mais discreto, né? Sai um pouquinho fora, ó. Escurece mais um pouquinho. Tudo aos poucos, tá, gente? Não é de uma vez que você consegue o efeito, não. Olha só. E vai em volta. Com a mão bem leve. Escurecendo um pouquinho mais. E aqui também, tá, gente? Pode acentuar mais um pouquinho aqui com o sépia. Lava o pincel pra gente caprichar mais aqui nessas luzes, né? Olha, bem suave esse movimento aqui você tem que fazer para não ficar parado, as sombras paradas, né? Então é importante que você estique a tinta para matizar as cores, né? Aí com branco, nós vamos exatamente aqui no centro, entre os sépias, aqui no meinho, iluminar.
Não precisa esticar muito não, tá? É só para dar um toque de luz e não deixar a pintura assim fosca, né? Sem vida. Um pouquinho só que você aplica o branco, você só estica um pouquinho. Ó, limpa o pincel, arruma direitinho. E o mesmo nessa argola aqui, ó. Vem um pouquinho do amarelo ouro, depois um pouquinho de branco, pra gente conseguir um efeito de sombra e luzes, né? Passou amarelo, ouro. Aqui é assim, gente, é que nem aquele ditado lá. Como é que é? De olho no anzol, de olho no gato. Tem que ficar de olho em tudo. Não lembro como que é esse ditado, mas que a gente tem que estar sempre atento. Não considero ainda finalizado, porque de repente aparece aí algum detalhezinho para mexer, né? Ó, aí vem com branco. E ilumina. Tudo devagarzinho, com um cantinho só do pincel, ou pode ir também com pincel número 2. Eu tô com 4, mas tô trabalhando só com um cantinho mesmo das cerdas, né? Depois é só contornar com cena natural, né? Vou aguardar um pouquinho a secagem para acentuar mais aqui, ó. Mais essas luzes, que agora tá bem úmido e não está pegando muito bem. Se você força, aí você tira o branco. Então, você tem que aguardar mais a secagem e reforçar as luzes. Aqui eu tô achando pouca luz, porque na verdade essa parte aqui é um vidro, né? É o vidro do relógio. Então, a gente tem que trazer um pouco mais de luz. Pincelzinho só sujinho, hein? Aí, enquanto vai secando o relógio aí, os dourados, com sépia, nós vamos reforçar os algarismos. Deixa eu dar uma aquarelada nesse sépia. E vamos reforçar, né? Reforçar
o que nós já fizemos aqui. Mas agora com mais cuidado para não borrar. Agora que ele está todo sequinho, com o amarelo limão fluorescente, ele é meio pastoso, sabe, gente? Mas se tiver muito grosso, vocês podem diluir também, aquarelar. Nós vamos dar um toquezinho próximo ao branco, ó, com esse amarelo limão. Fica mais alegre, né? Um pouquinho só, sujeirinha de nada. Você consegue um efeito mais vivo, né? Opcional, tá, gente? Eu tô fazendo aqui porque eu acho que fica mais alegre. Mas se quiser deixar sem o amarelo limão fluorescente, tudo bem também. Mas que fica mais alegre, fica assim. Gosto bastante do amarelo limão fluorescente. Não é o amarelo ouro fluorescente, é limão. Amarelo limão, tá? E também, se você não tiver, pode ser amarelo limão fosco, né? Só para dar um toquezinho especial aqui no nosso relógio. E na sequência nós vamos pintar as rosas e depois esse colar ou cordão, né, do relógio, porque ele está, ó, por cima da rosa, então nós temos que pintar a rosa primeiro, tá bom? Ó, contornei os números, ponteiro, tem uns ponteirinhos pequenininhos aqui, tudo certinho. Agora vamos para as rosas, separando as tintas. Agora nós vamos pintar as rosas, né? Separei azul caribe, branco, amarelo ouro e azul marinho por enquanto. Depois vai entrar mais luzes. Aí eu mostro para vocês as tintas que nós vamos usar. Não é difícil, gente, porque essa rosa mesclada, eu vou fazer uma rosa mesclada com azul e amarelo. E sempre começamos pelas pétalas que estão por baixo, né? E por trás, para depois finalizar o centro. Então, observem bem, pincel número 4, nós já vamos pegar essa pétala aqui que tá bem no meio, dá para vocês verem aí, deixa eu virar mais a tábua, aí. No centro da pétala, você pode passar o amarelo ouro. Se você quiser uma rosa mais clarinha, é só misturar um pouco de amarelo ouro o branco no amarelo ouro, você tem um tom assim, ó, mais para amarelo canário. Então vocês decidem aí. Preencheu essa parte central da pétala, aí nós vamos terminar de preencher. Eu não lavei o pincel, tá, gente? Eu só sequei no paninho. Então você vem com o azul caribe
estica, contorna e estica um pouquinho sobre o amarelo ouro. Aqui você tem que ser um pouquinho rápida, por quê? Porque senão vai secar o amarelo e você não vai conseguir matizar, misturar as duas cores. Então, por isso, nós vamos fazer pétala por pétala, puxando um pouquinho do Caribe sobre o amarelo, mas não é para cobrir, tá, gente? Temos que salvar esse amarelinho aí. Então, vem por fora, arruma direitinho. E a sujeirinha do pincel, você vai misturando, matizando as cores. Parece difícil, né, gente? Mas não é. Primeiro, a dica principal é o pincel. Se você pegar um pincel sem lixar, sem cortar, aí você não vai conseguir fazer esse efeito aqui, ó. Então, por isso o pincel aqui, nesse caso, ele tem que ser um pincel velhinho. Ó o meu, como tá, nem pelo tem mais. Mas eu adoro ele, apesar que logo ele vai ficar sem pelos, né? Porque eu só uso ele para tudo. Ó, e de leve, você vai puxando um pouquinho do azul. Limpa no paninho, salva o amarelo, que às vezes a gente entra muito, né? E acaba perdendo aqui essa mescla, tá? Isso nós vamos fazer, gente, em todas as pétalas. Aí depois que secar um pouquinho, você vem com o azul marinho, com o devido cuidado, porque ele é forte. E vamos sombrear. Tá sujeirinha aqui embaixo, você puxa um pouquinho e vai esticando, ó. Tá? Não deixa a tinta parada. Agora nós vamos para essa outra pétala, é essa daqui. E por último, nós vamos voltar nesses espaços amarelos para iluminar, tá? Então, ó, novamente, vamos jogar aqui para esse lado a mescla amarelinha, tá? Vem aqui. Estica a tinta. Limpa no paninho o pincel e volta, terminando de preencher a pétala. Com azul Caribe. Ó, matizando um pouquinho no amarelo. Aqui, gente, é só fundo, tá? Não está pronta a pétala. De repente, vocês aí estão achando que eu vou deixar assim, né? Não. Isso aqui é só um fundinho. Ó, puxa de leve para não invadir o
o amarelo ouro, né? Opa. Arruma direitinho. Lembra que eu falei para vocês que esse tecido, esse barrado aqui, né, já vem pronto para pintar. A trama é bem fechada, então ele não gosta muito de tinta, não. Então você tem que saber onde jogar as tintas para não ficar remontando. Por exemplo, voltar aqui com amarelo. Não pega, gente, não dá. Então vocês têm que, no fundo aqui da pétala, de cada pétala, já determinar onde você vai colocar amarelo e azul Caribe. Ó, limpa no paninho, volta com amarelo ouro, senão você vai perder, né? Ó, estica um pouquinho. É diferente, gente, é uma rosa mesclada. Eu vou já mostrar para vocês de onde eu tirei essa ideia de fazer as rosas todas mescladinhas. Poderia ser uma rosa cor-de-rosa, só substituir o azul por rosa, né? Mas como nós já pintamos cor-de-rosa rosas cor-de-rosas de rosa no mês passado, né, as ecobags, então eu decidi fazer azul, que é uma cor que eu amo também. E vai preenchendo todas desse jeitinho. Depois a gente, com carinho, nós vamos voltar aqui, ó. Pode até ir agora, gente. Vamos já deixar como essa, né? Esse pano, ele é delicado. Parece que não, mas é. Então, ó, passa o azul marinho por baixo, porque aqui tem uma pétala, né, por cima. Então, sempre o que está por baixo recebe sombras, né? Vai com carinho, não invade muito a pétala, porque senão ela vai ficar bem escura, né? Aí, do jeito que está essa pétala, nós vamos fazer as demais. Limpa no paninho, pincel. Essa aqui, por exemplo, ixi, pincel sujo demais. Azul marinho para amarelo não dá, tem que lavar mesmo. Vamos jogar o amarelo ouro. Para esse lado aqui. Depois vem luzes, tá, gente? Ela vai ficar bem bonita. Ó, passou o amarelinho. Ela vem até aqui, ó. Aqui é toda uma pétala. Passou o amarelo ouro. Limpa no paninho ali. E completa a pétala.
Nossa, gente, eu tô empurrando tanto esse pano que daqui a pouco ele cai aqui no chão. É que eu fico procurando a melhor posição, né, para vocês assistirem aí, né? Ó, e aqui também, ó. Passou o azucaribe, já estica um pouquinho. Um pouquinho aqui nas bordinhas. Nada de deixar a tinta parada, né? Sempre que você aplica o azucaribe, você estica, né? Ó, agora vem aqui. Ó, dá uma esticadinha. Não deixa a tinta parada. Certo? Deixa eu mostrar para vocês as minhas rosas que eu amo e coleciono. Olha, rosa mesclada com rosa, branco, marfim, um pouquinho de amarelo ouro, né? Mas tá vendo que ela por baixo é mais escura e aqui amarelada. Tem diversas, gente. Olha aqui que graça, que linda. Toda manchadinha, né? Para vocês, só para vocês verem que a gente pode pintar. Olha essa. Dá para vocês verem que graça, olha. Um tipo magenta, né? Com amarelinho. Então essa é a intenção do nosso projeto aqui. É fazer as rosas mescladinhas, né? Deixa secando aí, ó. Puxou o azul marinho. Deixa aí secando. E vamos para essa pétala que está assim, meia de ladinho, né? Do mesmo jeito, ó. Amarelo ouro. Completa a pétala com o caribe. Tem que ser rápido, tá, gente? Porque senão seca. E eu quero essa umidade para justamente matizar, misturar as cores. Aí vem aqui e estica o azul. Todas as pétalas nós vamos fazer exatamente desse jeitinho. Aí terminando aqui o azucaribe, aí nós vamos reforçar o amarelo, né? Ó, tá vendo? Você vai puxando suavemente. Vem com azul marinho. Aí no acabamento é bom reforçar essa sombra, tá? Esse azul aqui para ficar bem
bem bonita. Lava o pincel, limpa direitinho. Eu peguei outro que é mais rápido. E acentua o amarelo ouro para a tinta não ficar parada. Aí vamos para essas aqui que estão aqui atrás, depois essas aqui e vamos entrando aos pouquinhos, tá? Eu vou terminar de preencher todas as pétalas e já mostro para vocês como é que ficou o preenchimento do fundo, né? Isso aqui não é finalização, isso aqui ainda é um fundo. Depois nós vamos trabalhar os acabamentos. Ó, passou amarelo, ouro, ou amarelo canário, também fica bonita. Completa a pétala com azul Caribe, escurece com azul marinho e depois nós vamos iluminar com branco e amarelo limão fluorescente. Opa, peguei amarelo, não, azul. Que eu fico conversando aqui com vocês, tem que prestar atenção, né? Ó, estica o azul, não ficar parado. Volta com amarelo ouro para matizar as cores. E depois com o azul marinho para dar profundidade. Não deixa assim como eu fiz, tá, gente? Aqui é só a marcação da sujeirinha, você sombreia. Tá bom? Então, agora nós vamos preencher essa do mesmo jeitinho, depois essa aqui grandona, né? Depois essa. E aos pouquinhos a gente vai preenchendo o fundo. Toda preenchida, né? Com um azul Caribe aqui, cuidado para não perder o centro da nossa rosa. Vem com azul marinho para escurecer mais os cantinhos. E agora vamos para as luzes, fazer as luzes com branco. Até já comecei aqui essa aqui embaixo, ó. Eu já comecei a puxar um pouquinho de luz. Olha, vai com carinho, porque na verdade ela não vai ficar esbranquiçada assim como está, porque nós vamos usar o amarelo limão fluorescente para acentuar mais as luzes, deixar uma luz mais natural. Não fica branca. Ela vai ficar um amarelo limão bem bonito. Então, aqui você vem com carinho.
reforça bem, ó, as luzes. Não deixa parada a tinta, sempre dá uma esfumada. Aplica o branco, estica e puxa. Tudo assim, com carinho, sem correria, né? Sem pressa. Ó, sempre forçando. Aqui já está tudo seco, tá, gente? Então, aqui é uma luz sequinha. Ó, não é para vocês passarem tudo de novo. Escolhe a luz, estica, sem avançar sobre o azul marinho. Vamos fazer em todas as pétalas, trazendo o branco mais para as bordinhas, né? Sempre acentuando mais as luzes. Esse é pouquinho branco, viu? Não é muito, não. Porque senão vai misturar tudo, né? Aí, terminando de acentuar as luzes, nós vamos esperar a secagem. E vamos iluminar com amarelo limão fluorescente. Uma cor bem bonita mesmo, aquela que nós usamos para pintar o relógio, né? Joga para as bordinhas, esfuma e vai trabalhando. Pronto, gente, reforcei bem com branco, né? Tá sequíssima. E agora, se você quiser deixar assim, também tá bonita. Mas olha só, com o amarelo limão fluorescente, olha, ele é meio pastosinho. Eu já dei uma aquarelada nele, mas ele continua assim meio grossinho. Aí vocês podem vir aqui, onde nós passamos o branco, porque é assim, o fluorescente é uma tinta transparente. Se você vier direto onde você pintou, sem colocar branco, ele não pega. Então, você tem que primeiro passar, fazer as luzes direitinho, com branco. Aí sim, com fluorescente para acentuar mais.
Olha como que a pétala ficou mais alegre, gente. Na verdade, eu gosto bastante dessa tinta aqui. Até para fazer frutas, né? Ela é muito bonita. Bem alegre. Aí você deve estar falando, ô professora, mas eu não tenho essa tinta. Pode tentar fazer um pouquinho dessas luzes aqui com o amarelo limão fosco. Ajuda, não é igual, mas fica bonito também. Ó, só sujeirinha do pincel, eu nem tô colocando tinta, né? Vem sempre iluminando. Não precisa ser em tudo, olha, peguei só essa parte aqui e essa aqui, ó. Fica mais alegre, né, gente? Então, você passa o branco, aguarda bem a secagem para aplicar esse amarelo limão fluorescente, porque se a tinta embaixo estiver úmida, ele não pega, tá? Tem que estar tudo bem sequinho. Isso aqui é só um carinho para deixar mais bonita. Eu fiz a rosa aqui do meu lado direito. Já vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Um pouquinho que você coloca desse amarelinho aqui. Já dá vida, né? Aí agora, terminando essas luzes amarelas, você tem que observar se tudo está de acordo, ou seja, se precisa voltar realçando mais o azul marinho, para ela ficar assim, bem viva. Aqui no miolinho, né? Olha, eu vou mostrar para vocês a outra. Passei 2 demãos desse amarelinho aqui, intercalando a secagem. Ficou bem aceso, né? Olha só. E mesmo com esse amarelo limão, você pode voltar com umas luzinhas, sujeirinha do pincel só, aí ela fica mais alegre, né? Tá? Mas é tudo assim, bem discreto. Olha a outra rosa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ainda vou fazer a maquiagem nela. Olha aqui. Tá vendo como falta ainda mais desse amarelinho para ficar bem alegre. E a rosa, o corte é basicamente igual
a da rosa que nós fizemos lá. Não tem muita diferença, não. Sombras embaixo das pétalas. Luzes acima das pétalas. Ó, a pétala vem aqui por baixo dessa argola. Então, observem direitinho. E aqui também, ó, tem que preencher direitinho, porque esse colarzinho aqui, essa corrente, está por cima da pétala. Então, você tem que, por baixo, definir bem com azul marinho, porque depois nós vamos fazer esse cordão aí, tá? Acho que não tem nenhuma dúvida. Vocês têm alguma dúvida? Como fazer uma rosa mesclada azul com amarelo fluorescente. Aí vai retocando, ó. Onde passou o branco, volta com amarelinho, limão e reforça mais as luzes. Olha lá, estão bem parecidas, né? E agora eu vou preencher essa rosa aqui, ó. Ela está por baixo da nossa rosa grandona aqui. Ela está pela metade, né? Então, eu vou pintar do mesmo jeitinho. Amarelo, ouro, azul caribe para completar. Como ela está por baixo, essa parte aqui tem que escurecer com azul marinho, tá? Para destacar que uma está sobre a outra. Mas elas são iguais, o mesmo formato, tá? Então vamos lá pintar, terminar essa rosa para a gente poder começar essa correntinha de pérolas. Legal, né? Pronto, gente. Terminei essa também, né? E agora nós vamos preencher as pérolas. Pincel número 2, lixadinho, pequenininho. Nós vamos preencher todas as pérolas com branco. Pode ser branco mesmo, porque nós vamos sombrear com isca, pouquíssimo ocre ouro. E depois que estiver tudo prontinho, nós vamos contornar as pérolas com ocre ouro também. É a parte assim mais chatinha, tá, gente? É os contornos, porque a gente tem que fazer realmente bem fininho, né? Para não ficar grosseiro, tá? Então vamos lá. Tudo branco, todas as pérolas brancas e depois uma leve sombra de um lado só, né? Com o ocre ouro. Inclusive, essas pedrinhas, tem umas pedrinhas aqui, ó, que unem uma pérola à outra. Pode preencher também com branco, tá bom? Então, vamos lá? Devagarzinho, paciência aí, tá? Pronto, gente. Demorei um pouquinho, porque a dificuldade é contornar fininho em volta das pérolas, né? Então, eu contornei com ocre ouro, reforcei as bolinhas, pedras menores com branco, né?
do lado de cá também, ok? E agora, gente, já finalizando aqui o nosso trabalho, eu vou colocar umas folhinhas. Eu tenho um stencil aqui que eu amo, porque ele tem umas folhinhas bem pequenininhas, olha. Eu vou colocar aqui nos cantinhos, saindo das folhas, aqui, por exemplo, ó, uns galinhos para decorar. E vocês aí fiquem à vontade. Vocês podem usar o stencil que vocês quiserem, né? Ou também não há necessidade. É que eu gosto de enfeitar, eu acho que fica assim, uma pintura bem alegre, né? Olha lá, um galinho, bem discreto, não é verdade? E eu vou escolher outros cantinhos aqui para colocar, saindo aqui das folhinhas, ó. Saindo da folha, aí umas folhinhas bem simples. Você escolhe o que você quer no stencil e procura pintar só o que te interessa, né? Senão vai borrar tudo o nosso trabalho aí. Olha lá, uma folhinha, tá? Já mostro para vocês. Vocês podem fazer esses galinhos aqui com azul metálico ou azul marinho, tá? E agora já podemos remover a fita crepe, né? Que eu coloquei no comecinho da aula para proteger a toalha. Olha que legal. Nada borrado, né? É um carinho que a gente tem que ter sempre que pintar. Prontinho, gente. Já tirei da tábua nosso trabalho. Olha que limpinho que ficou atrás. Nada de resíduos de cola, né? Fica um trabalho bem limpo. E agora eu vou mandar para costura para colocar um barrado bem bonito azul aqui para combinar com as nossas rosas mescladas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas e possam pintar muito. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.